Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar a correção do exercício de revisão e serve também para a revisão da nossa avaliação interdisciplinar na área de física. Vamos lá? Então pessoal, o conteúdo da nossa avaliação interdisciplinar será circuitos elétricos. No livro vai da página 61 a 71. Corrente elétrica, resistência elétrica, tensão, lei de Ohm, potência elétrica, associação de resistores e geradores elétricos. Primeira questão. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 amperes. Então nós temos uma corrente, num fio condutor, cuja intensidade é de 0,35 amperes, durante um intervalo de tempo de 2 minutos. O módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo foi de... Então ele quer saber o módulo da carga que atravessa o fio. Então a fórmula para a gente encontrar o módulo da carga, nós vamos utilizar a fórmula de intensidade de corrente, onde a intensidade de corrente é igual ao quociente entre a intensidade da quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Antes de iniciar a resolução da questão, nós devemos converter a unidade de tempo em unidade de SI, que no caso é segundo. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então basta multiplicar o 2 vezes 60, que dá 120 segundos. Agora basta substituir os dados na fórmula. Nós temos que a intensidade de corrente vale 0,35, isso vamos substituir o tempo, o ΔT, que vale 120 segundos. Pronto, vou passar, como 120 está dividido com o módulo da carga no segundo membro, ele passa para o outro membro com o sinal invertido, de divisão passa a ser multiplicação. Então nós temos 0,35 vezes 120, multiplicando 0,35 vezes 120 dá 42 coulomb, portanto o módulo da carga será igual a 42 coulomb, alternativa correta, letra C. Finalizada a questão, vamos para a próxima. Questão 2. Quando uma corrente elétrica atravessa um material de resistência elétrica não nula, ocorre um aquecimento, devido às múltiplas colisões entre os elétrons e os átomos da rede cristalina do material. O fenômeno descrito é conhecido como... Então, pessoal, sempre que uma certa quantidade de carga passa em um determinado condutor, no momento desse fluxo há aparece colisões entre essas cargas da corrente elétrica com o material, onde todo e qualquer material vai oferecer um grau de resistência a essa passagem da corrente elétrica. Então, no momento que está passando esses elétrons, parte dessa energia se transforma em calor. E esse fenômeno é conhecido como efeito Joule, tá certo? Então, alternativa correta, letra B. Questão 3. Um resistor de 100 ohms, vamos separar os dados da questão. Resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente de 20 miliamperes. Então, aqui eu tenho 20 miliamperes. Ele quer saber, a DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a... Então, ele quer saber o valor da DDP ou tensão elétrica, simbolicamente representado por U maiúsculo. Então, para responder essa questão, nós vamos utilizar a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a tensão elétrica, ou diferença de potencial, é igual ao produto da resistência pela intensidade de corrente. Substituindo valores, temos. Aliás, antes de responder, ele deu com a subunidade aqui miliampere, e 1 mili corresponde a 10 elevado a menos 3. Então, ao invés de você jogar na fórmula 20, você vai jogar 20, que o mili, que é 20, vezes 10 elevado a menos 3. Substituindo os valores na fórmula, temos que a tensão será igual a resistência, que vale 100 ohms, vezes a intensidade de corrente, que vale 20, mili, que é esse mili, corresponde a 10 elevado a menos 3. Efetuando a operação, 100 vezes 20 dá 2.000. 2.000 vezes 10 elevado a menos 3. Simplificando essa expressão, como eu tenho um expoente elevado a 10 elevado a menos 3,
Então, eu vou deslocar a vírgula diminuindo esse número. A vírgula está em oculto aqui na frente. Vou deslocar 3 casas. 1, 2, 3. Portanto, a tensão elétrica será igual a 2 volts. Alternativa correta, letra A. Questão 4. Com relação à associação de resistores em série, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A corrente elétrica é igual para todos os resistores? Sim, está correta a alternativa, letra A. Está correta porque, numa associação em série, eu tenho vários resistores associados em série, onde apresentam um único caminho. E esse único caminho apresenta sempre a mesma intensidade de corrente elétrica. Portanto, a corrente elétrica é igual a todos os resistores. Letra A, correta. Questão 5. 3 resistores ômicos idênticos são ligados em série e conectados a uma bateria de 60 volts. Então, percebam aqui que a questão afirma que tem 3 resistores ômicos idênticos. Então, se são idênticos, posso determinar que R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a R, eu não sei o valor. Estão conectados em série e conectados a uma bateria de 60 volts, portanto a tensão é de 60 volts. Sabendo que a corrente elétrica que os atravessa é igual a meio ampere, então a intensidade de corrente é meio ampere, a resistência elétrica de um desses resistores é igual a, então ele quer saber o valor de R. Então, para responder essa questão, vamos utilizar a lei de Ohm. Na lei de Ohm, nós temos que a tensão elétrica é igual à resistência, no caso equivalente, vezes I. E lembrando que a resistência equivalente, quando ela está em série, é igual à soma das resistências. No caso, vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3. Como elas têm valores, eu sei que são idênticas, iguais, então eu vou chamar todas as três de R. R mais R mais R. Substituindo valores, nós temos que U é igual a 60, DDP igual a 60 volts, intensidade de corrente igual a meio. O valor de R eu não sei, é o X da questão. Como eu tenho aqui o meio multiplicado por os R's no segundo membro, passo para o primeiro membro com o sinal invertido, então passa dividindo. 60 dividido por 0,5 dá 120. E somando R mais R mais R dá 3 R's. Vou isolar R passando 3, dividindo para o outro membro. Então vai ficar, como R está multiplicando com R nesse membro, passa dividindo para o outro membro. 120 dividido por 3 igual a 40 ohms, portanto a alternativa correta, letra C. Questão 6 diz o seguinte: sobre um circuito que contém apenas uma associação de resistores em paralelo, é incorreto afirmar que... Então vamos buscar a questão errada. Na primeira diz o seguinte: a corrente total do circuito é igual à soma das correntes individuais de cada resistor. Verdade. Uma das características de uma associação de resistores em paralelo é que a intensidade de corrente na associação é igual à soma das intensidades de corrente em cada resistor. Perfeito. Letra B. A DDP em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela ponte? Sim. A tensão elétrica, a DDP, a tensão elétrica é sim igual à resistência em cada resistor. Isso é característica da associação em paralelo. Letra C. A resistência equivalente é sempre menor que a resistência de menor valor do circuito que a contém? Sim. Nós temos que a principal característica da resistência equivalente é que a resistência equivalente é igual à soma de todos os inversos da resistência de cada resistor. Quando você faz a solução disso, você observa que a resistência equivalente é sempre menor do que qualquer uma das resistências numa associação em paralelo. Letra D. A corrente elétrica é igual em todos os resistores? Falso. Essa é a resposta incorreta. Isso é característica da associação em série, não em paralelo. Então, a alternativa incorreta é a letra D, marque a D como questão, alternativa da questão. Sétima e última questão: qual será a resistência interna de um gerador? Então, ele inicia querendo descobrir o valor da resistência interna de um gerador, Rzinho, que possui uma força eletromotriz igual a 50 volts,
e rendimento de 60%, quando percorrido por uma corrente de 2,5 amperes. Então, para respondermos essa questão, nós iremos utilizar a equação característica do gerador. Lembrando que a equação característica é igual a diferença de potencial U, que é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente. Nessa questão, a questão não me deu o valor da diferença de potencial, mas me deu o rendimento do gerador, que é 60%. Então, para encontrar a diferença de potencial, basta utilizar a fórmula de rendimento. O rendimento de um gerador é igual, que é representado por N, é igual à tensão elétrica dividido pela força eletromotriz. Substituindo os valores, nós temos que o rendimento é de 60%, na fórmula decimal é 60 por 100, dividindo 60 por 100 dá 0,6. Igual a U, que é a diferença de potencial ou tensão elétrica, dividido por 50, que é a sua força eletromotriz. Pronto, como eu tenho no segundo membro a tensão elétrica dividida por 50, eu passo esse 50 para o outro membro com sinal invertido. No caso aqui está a divisão, vai para o outro membro como multiplicação. Então 0,6 vezes 50 dá 30 volts. Pronto, descobri a tensão elétrica, agora eu vou utilizar a equação característica do gerador, onde tensão elétrica é igual a força eletromotriz menos o produto da resistência vezes a intensidade de corrente. Então, substituindo o U, acabei de descobrir que vale 30 volts. A força eletromotriz foi dada na questão, 50 volts, menos a resistência interna, vezes 2,5, que é a intensidade de corrente. Agora eu vou multiplicar o menos R vezes 2,5, dá menos 2,5R. Vou passar o menos 2,5R para o primeiro membro. Como ele está negativo nesse membro, vai para o segundo membro positivamente. Então fica 2,5R. Vou passar o menos mais 30 para o segundo membro, vai negativo, menos 30. Vou subtrair 50 vezes menos 30, que dá 20. Vou isolar a resistência, passando 2,5 para o segundo membro dividido. Dividido 20 por 2,5 vai dar igual a 8 ohms. Então, a alternativa correta, letra A. Pronto, finalizo aqui, pessoal, a correção da nossa atividade e desejo a todos bons estudos. Um abraço.